Olá, amigos. Nossa proposta hoje é a gente iniciar um pequeno estudo, um estudo sobre os mitos gregos e tirar algum aprendizado deles. E hoje a gente vai apresentar para vocês um mito que eu gosto muito, tenho uma certa identidade com ele. Diante de tudo que aconteceu em sua vida, a gente tira muito aprendizado da história de Sísifo. Não sei se vocês conhecem, mas Sísifo era um deus que vivia como rei na terra e governou uma terra chamada Éfira, que mais na frente foi chamada de Corinto. E na época de Sísifo, Éfira era muito seca, era uma terra muito árida, não tinha água praticamente. E ele era um cara muito especial. Nisso eu não pareço com ele. Ele vivia de fazer acordos, vivia de muita fofoca, sabia da vida de todo mundo, mantinha o seu reino com diversos informantes para saber sobre a vida de cada pessoa. E assim ele ia administrando, ganhando aqui e acolá o amor de um, o ódio de outros. Até que um belo dia ele estava sobre suas terras e viu passar uma grande águia. Nas garras da águia, uma moça. Todo mundo sabe que na mitologia grega, a águia é a presença de Zeus, o deus dos deuses. E aí ele, com sua rede de informações, procurou saber quem era aquela moça que Zeus estava sequestrando. E descobriu que se tratava de Erina, a filha do rei e do deus Asopo. Ele foi, chamou Asopo e disse: olha, eu sei quem foi que sequestrou sua filha. Porque até então a menina foi sequestrada, a moça foi sequestrada e ninguém sabia, né? E Asopo estava dando um prêmio para quem descobrisse onde estava sua filha e quem tinha sequestrado. Não imaginava ele que apenas o deus dos deuses tinha sequestrado, que era coisa comum para Zeus, segundo a mitologia, levar mulheres para o reino dele e servir para todo sempre, ter filho com elas e tudo. Então, sabendo disso, Asopo recebeu Sísifo, porque Sísifo tinha uma informação para passar. E aí Sísifo disse: olha, eu sei quem sequestrou sua filha, mas eu lhe digo com uma condição. Não quero seu dinheiro, não quero prêmios, eu não quero absolutamente nada do que você está oferecendo. Eu só quero uma coisa. E Asopo, desesperado pelo resultado, partir sua filha de volta, disse: peça qualquer coisa. E eu quero que você transfira para as minhas terras água, porque as minhas terras são áridas, nós sofremos bastante por falta d'água e nós queremos que você doe parte das suas fontes para as nossas terras. Assim seja. E o rei Asopo transferiu algumas fontes de água para as terras de Sísifo. Sísifo resolve a questão da água em sua terra e cria um problema com Zeus, que, irritado, porque Asopo foi lá buscar sua filha, disse: eu vou lhe entregar sua filha, mas você precisa me dizer quem foi o traidor, quem foi a pessoa que descobriu que eu estava com ela. E, logicamente, Asopo não devia mais nada a Sísifo, disse: Sísifo, me contou que você estava com minha filha, devolva-me, eu lhe ordeno. E aí Zeus devolveu a filha, Erina, e mandou, para se vingar, mandou Tânato, ou Tanato, tanto faz, que é o deus da morte. Mandou buscar Sísifo. E Sísifo soube, né? Ele sabia todas as informações antes mesmo de que qualquer pessoa no mundo dos mortais e dos imortais soubessem, Sísifo já sabia. E aí ele também sabia que Tânato era muito vaidoso, muito vaidoso. Tinha o poder de levar todas as pessoas para Hades, que é o deus dos mortos, ou para Ares, o deus da guerra, e aí foi buscar Sísifo. Quando chegou lá,
Sísifo, com aquela lábia toda, era um homem muito letrado, muito inteligente. Mandou que ela se sentasse, que ele se sentasse, a morte sentasse, e começou a conversar com ela e elencar uma série de qualidades que ela tinha, que a morte tinha na figura, logicamente, de Tânato. E aí disse assim para Tânato: eu lhe admiro tanto que quero lhe dar de presente um colar. E aquela vaidade toda, ele caiu nas lábias daquele homem letrado, inteligente, não, extremamente astuto, porque é uma diferença muito grande entre ser inteligente e ser astuto. E aí Tânato abaixa o pescoço e Sísifo coloca um colar na sua cabeça, que não era um colar, era uma coleira que prendia e tirava os poderes da morte. Ele resolveu o problema da morte, mas criou um outro problema. E o problema era justamente com os dois deuses que eu citei. Com Hades, ou Hades, que é o deus dos mortos, né? Deus da morte, e com Ares, que era o deus da guerra. Esses dois já não sabiam mais o que fazer, porque Zeus nem ligou mais, imaginou que Tânato tinha levado Sísifo e tinha resolvido o problema. Só que não se chegava a mais mortos e não se tinha mais guerras, porque a própria morte, o Tânato, estava preso. E os dois deuses resolveram então falar com o Deus dos deuses, reclamar e perguntar o que estava acontecendo com a morte, que não levava ninguém para Hades, tampouco estavam morrendo pessoas nas guerras como Ares queria. E aí descobre-se que Sísifo tinha prendido Tânato. Hades, com seu poder, desce até a terra de Éfira e consegue libertar Tânato e prende Sísifo. E aí ele disse a sua esposa, que se chamava Mérope, a esposa de Sísifo: não me enterrem, disse para ela. Hades está vindo me buscar, mas eu quero que você não me enterre. Deixe meu corpo aí que eu vou voltar. E aí, quando Hades chega, ele vai sem nenhuma resistência à presença dos deuses. E quando chega lá para ser julgado, ele chega para Hades e diz: eu preciso de uma morte digna. A minha esposa não enterrou meu corpo. Quero que o Senhor me devolva a terra para que eu possa me vingar da esposa que não deu o funeral digno de um rei. Hades caiu na conversa e no bom argumento de Sísifo e libertou. Sísifo volta para suas terras, para Éfira, pega a esposa e foge. Ele resolve o problema com Hades, mas arruma um outro problema com Zeus, que não estava mais aguentando essa figura. E aí Zeus manda Cronos. Mas por que Cronos? As pessoas perguntaram. Os deuses e semideuses. Ninguém consegue achar esse homem. Faz muito tempo que ele desapareceu com a esposa e ninguém consegue achá-lo. Cronos é o rei e o Deus, o todo-poderoso detentor de todos os tempos, de todas as existências, de todas as vidas. Ele pode escapar de qualquer Deus, mas ele não pode escapar do tempo. E aí, Sísifo foi envelhecendo, perdendo as forças, a sua mulher morreu e ele cansou até ser encontrado por Hermes, que é o mensageiro de Hades. Hermes vai ao seu encontro, prende-o, ele já não aguentava mais fugir, estava cansado, leva na presença de Zeus e Zeus faz um acordo com ele: olha, eu te liberto para sempre se você realizar uma tarefa. Aí pegou, levou na beira de um monte, mostrou-lhe uma pedra de mármore redonda e disse: se tu conseguires colocar esta pedra lá em cima do monte, da montanha, tu estarás libertado. Ele olhou para a pedra, relativamente era possível, pelos seus poderes, de empurrá-la até o monte, e disse: tudo bem, é só isso? Zeus: sim.
Se você conseguir empurrar aquela pedra lá e deixar lá no cume, você estará libertado. Todos os seus erros estarão perdoados. E aí foi embora e deixou Sísifo lá. Conta a história, conta o mito, que Sísifo empurrou e ainda empurra até hoje essa pedra, e quando chega quase perto do cume, quase final de sua tarefa, a pedra rola, vai até lá embaixo e ele começa a tarefa de novo, e dizem que infinitamente ele continua realizando a tarefa, porque não consegue colocar a pedra no alto do monte. Existem duas coisas que a gente pode aprender com esse mito. Uma boa ou positiva e uma negativa, ou que a gente precisa aprender um pouco mais com a vida. Todas elas, não importa quais sejam as nossas interpretações, todas elas são de suma importância para a nossa vida, porque todo e qualquer aprendizado, todo e qualquer acontecimento da nossa vida, bom ou ruim, é sempre um momento de aprendizado. Então, há quem classifique, os psicólogos, né? Existem muitas interpretações para esses mitos. Então, um deles diz que existem pessoas que passam a vida inteira realizando tarefas que não darão resultado em absoluto. Insistem em realizar uma tarefa, mas nunca conseguem terminar. Ou por covardia, ou porque simplesmente estão realizando algo que não era para ser feito. Não era dele a missão. E existe também, por outro lado, as pessoas que interpretam o mito de Sísifo pelo lado bom, que é o lado que diz assim: eu sou uma pessoa que não desisto. Pode acontecer qualquer que seja a dificuldade, eu não vou desistir da minha tarefa. Não foi me dada, tarefa dada é tarefa cumprida. Mesmo que eu passe a vida inteira, mas eu não vou desistir dela. Nesse sentido, como eu disse no começo, eu me pareço muito com Sísifo. Porque há algumas coisas que, de fato, por mais que a gente fuja, existe uma missão necessária. E a gente, cada um de nós, eu, você, todos nós, temos uma missão a realizar na Terra, uma missão a realizar na vida. A gente só precisa descobrir qual é, e nessa altura do campeonato, né, cada um já deve ter descoberto a sua, pelo menos eu. Então, vamos tirar, né, esse aprendizado justamente para o lado positivo, não de pessoas que realizam tarefas que não levarão a nada, mas pessoas que de fato precisam, acreditam e não desistem das suas causas, não desistem dos seus serviços, não desistem daquilo que acreditam, mesmo que isso lhe custe toda uma vida. Mesmo que as pessoas não acreditem que ele poderá realizar. Mesmo que todo mundo aponte para ele como sendo algo que é impossível de se realizar, não vale a pena realizar. Nós estamos aqui para pegar nossa pedrinha e empurrar ela até lá no cume, no alto da montanha, custe o que custar. Com fé e com perseverança, a gente pode vencer. Esse é o mito de hoje, minha gente. Na próxima semana, a gente vai apresentar, todos os domingos, a proposta é essa. Todos os domingos a gente vai apresentar um mito e eu queria dialogar com vocês. Se vocês pudessem, já se inscrevam aí no canal, já bota aí o sinalzinho para receber as mensagens e, por favor, deixem as suas opiniões, opinem e vamos tentar criar um laço de aprendizado, crescer uma corrente em torno do aprendizado em cima dos mitos. Essa é a proposta, ok? O nosso próximo vídeo, a gente vai contar a história de uma outra figura que eu adoro bastante. Chama-se Prometeus. Eu prometo a você que na próxima semana, no próximo domingo, a gente vai estar junto falando sobre Prometeus. Até lá!